Bom, em primeiro lugar, queria dizer que esse aqui não é para ser um vídeo engraçado, então não crie essa expectativa. Em segundo lugar, provavelmente vai ser um vídeo longo. E em terceiro lugar, não tem terceiro lugar, eu queria só fazer um número redondo, mas tá bom. Eu acredito que esse aqui vai ser o vídeo mais pessoal que eu já fiz no canal. E eu acredito também que vai ser uma quebra de barreiras. E eu quero contar uma história pra vocês. Mas antes eu acho melhor mostrar um pouco de como foi antes de eu chegar aqui. Diário de fluoxetina, um remédio para controle de ansiedade. Eu decidi registrar para saber os efeitos que isso vai causar em mim. Eu tomei o primeiro e não tô sentindo efeito colateral nenhum. Até porque eu acabei de tomar faz 10 segundos. 10 não, deve fazer uns 30 segundos, então eu acho que não deu tempo, né? Um abração, até daqui a pouco. Bom, já faz mais ou menos 2 horas que eu tomei o primeiro comprimido de fluoxetina e tô sentindo alguns efeitos. Não são efeitos para melhora, são efeitos colaterais, mas que já eram esperados, que um deles é náusea. É o que eu tô sentindo um pouco, mas nenhuma náusea muito forte que me tire o apetite. E também, como já foi informado pelo meu médico, que é o Dr. Felipe Prado, que eu indico sim demais pra vocês, vou deixar o Instagram dele aqui embaixo. Ele falou que esse remédio ele começa a ter um efeito positivo a partir do 20º dia. Então até lá eu só tenho que manter a frequência, sendo que nos 5 primeiros dias pode haver uma piora dos sintomas que eu já estava sentindo. Bom dia, segundo dia que eu tomei fluoxetina, já faz 1h30 e não tô sentindo efeito colateral nenhum. Nem a náusea que eu senti ontem, eu tô sentindo hoje. Terceiro dia, náuseas também, mas eu percebi que eu sinto náuseas depois de tomar esse remédio quando eu tô com o estômago vazio, porque eu consigo me alimentar de boa e quando eu me alimento, fico de boa. Quarto dia de remédio, já tá de noite, eu esqueci de fazer o vídeo, mas não tô sentindo diferença nenhuma, nem pro bem, nem pro mal. Bom, acabei com uma cartelinha já do remédio, são 15, então ainda não chegou nem no 20º dia, tem que esperar, demora esse trem, viu? Enfim, gente, eu fiz o tempo correr e o que aconteceu? Eu tomei já quase 2 caixas do remédio, faltam apenas 5 comprimidos para completar 2 meses exatos e eu tive contato com o meu médico, o Dr. Felipe Prado, gente boa pra caramba, e ele perguntou o que eu achei, eu falei que eu não senti muita diferença, o que me ajudou muito foi um outro remédio que eu tomo, que me ajuda a ficar mais tranquilo para dormir, mas eu não senti muita diferença, nem efeito colateral com fluoxetina, e ele falou, então nós vamos trocar, pra gente ver se um remédio um pouquinho mais forte, um pouquinho mais potente vai melhorar, e eu vou começar a tomar hoje. Então sai de cena o fluoxetina e entra o sertralina. Miligramas. E aí, gente, beleza? Ó, já faz um tempo que eu não gravo tomando comprimidos, não falo nada a respeito, mas esse é o último comprimido da primeira caixa desde que eu mudei o remédio de fluoxetina para sertralina, ou seja, esse é o 30º comprimido. Já está fazendo 3 meses desse tratamento com esses remédios. Com fluoxetina, igual eu falei, não tive uma melhora, não vi nada diferente em mim, mas com sertralina sim, eu vi que houve uma melhora. Eu tinha muita taquicardia e com esse remédio aqui tá sendo bem melhor, mas ele não teve um efeito imediato com um comprimido. Eu percebi só depois do 20º comprimido, mais ou menos. Agora eu vou para a segunda caixa e vamos ver. Aí para frente, se eu tiver uma melhora muito boa, eu vou tentando tirar depois, né? Claro, com autorização do Dr. Felipe. E aí, gente, beleza? Olha só, eu decidi gravar hoje porque hoje é o último dia do remédio que eu tô tomando. Vamos lá. Tava fazendo o desmame de um remédio, chama desmame quando você tá parando, você não pode parar de uma vez. Eu recebi uma orientação do médico, do Dr. Felipe, e eu fiz um mapinha, uma tabela, não é mapa, é uma tabela pra poder saber quanto que eu tomo. Olha pra vocês que legal, ó, tinha que tomar comprimido inteiro, meio, meio, depois eu tomo só meio, depois meio, aí eu pulo um dia, meio, depois meio, pulo 2 dias e tal. Eu já estou na fase de tomar um comprimido e ficar 3 dias sem tomar. E hoje é o dia 3 de dezembro e hoje eu tomo o último e depois eu paro. Eu tenho sentido sim alguns efeitos colaterais, muito pouco. Por exemplo, se eu tomo remédio hoje e eu estou 3 dias sem tomar, à tarde eu sinto um pouco assim, uma leve tonteira, e aí amanhã eu não tomo, no outro dia que eu não tomei eu sinto um pouco também, e depois parece que eu me acostumo. Então eu acho que é uma questão de adaptação do corpo, tomar o remédio agora e depois não vou tomar mais, e eu tenho que observar agora como vão ser 4 dias sem remédio. E é isso aí, é você, esse remédio desse tamanho pode fazer um efeito tão forte na gente, né? Legal. Bom dia, tudo bem?
Então, galera, a última vez que eu gravei pra esse diário era dia 3 de dezembro. E eu não lembro isso de qual, eu acabei de olhar o vídeo. Era dia 3 de dezembro e aqui tinha uma tabela que eu já até tirei. Ou seja, eu tomei o último comprimido no dia 3 de dezembro e hoje já é dia 7 de janeiro de 2019. Viramos o ano com sucesso, estamos vivos, amém? Amém. Ou seja, já tem um mês que eu estou sem tomar o comprimido para ansiedade, que é sertralina, que eu estava tomando. Eu continuo tomando um que me ajuda a ficar mais tranquilo no sono, que me dá uma qualidade de sono melhor. Mas eu tomo uma dose muito pequena, mas pra mim significativa. Se eu não tomo esse remédio, já falei, eu durmo. Mas os 2 ou 3 testes que eu fiz sem ele, eu acabava acordando um pouco cansado e estressado, e acaba que aí o meu dia não era muito produtivo. Então eu continuo tomando, mas também em breve eu vou parar. Mas agora chegou a grande hora. É hora da gente bater um papo sobre um assunto muito sério. Ai, ai. E aí? Vamos bater um papo? Como vocês viram aí, eu passei por um tratamento médico por causa de uma coisa que chama ansiedade. Que não é simplesmente um sentimento, mas sim, em alguns casos, uma doença. E eu vou contar pra vocês aqui o que aconteceu para que eu tivesse esse problema e o que eu fiz para resolver. Em maio de 2017 eu fiquei doente. Uma gripe muito forte, uma gripe mais alérgica, que é algo que eu costumava ter sempre, que desencadeou em uma bronquite, que é algo que eu sempre tinha também. Tipo, 2 vezes no ano eu tinha bronquite. Só que em 2017 já faziam cerca de 3 anos que eu não tinha essa bronquite. Mas como era uma doença respiratória comum que eu sempre tive desde pequeno, eu tratei como uma bronquite, que eu iria tomar os remédios que eu estava acostumado a tomar e iria passar. Então eu fui lá, comprei os remédios de costume e comecei a tomar, mas essa bronquite não melhorou. E eu fui levando na boa, acreditando que em um momento ou outro essa bronquite ia passar e eu ia viver a vida normalmente. E depois iriam vir outras bronquites que eu iria tomar remédio e iria melhorar. Porém, no dia 26 de maio de 2017, eu acordei de madrugada, fui ao banheiro fazer o xixi e só me lembro depois da minha mãe me levantando do chão do banheiro, falando: filho, você caiu. E sim, eu desmaiei no meio da noite. E a partir desse momento eu decidi ir ao médico. Falei, eu acho que eu preciso ir ao médico. E no outro dia eu fui no médico, no atendimento público. E desde o momento da triagem, que é antes de você entrar pro médico te atender, o enfermeiro olhou oxigenação, pressão, falou: cara, parece que tá tudo normal com você. Isso aí parece uma crise de ansiedade. E eu fiquei querendo dar na cara da pessoa que falou isso. E depois eu fui lá no médico, o médico pediu alguns exames, eu tomei remédio lá dentro, desmaiei de novo. E o médico não me passou nenhum remédio e falou: eu vou te mandar embora, porque parece que você não tem nada. Seus exames estão todos bons. Isso aí parece uma crise de ansiedade. E o médico me mandou embora. E eu fiquei cerca de 3 ou 4 dias tentando me recuperar, com o remédio que eu estava tomando. Então eu comecei a passar muito mal de novo. Então eu procurei outro hospital e o atendimento estava tão ruim que eu achei que eu ia morrer. Eu acredito que eu fui no médico umas 4 vezes nessa semana. Depois de muito lutar com o atendimento público, eu fui para o atendimento privado. Eu não tenho plano de saúde, quer dizer, hoje eu tenho. Eu não tinha plano de saúde e eu decidi pagar uma consulta num atendimento privado. Eu não paguei, na verdade quem pagou foram meus irmãos. Eu acho que foi meu irmão Juninho que pagou. Eu lembro que eu cheguei a falar com minha irmã algo do tipo: vende minha câmera, vende meu microfone, vende isso, mas vamos pagar um médico para que eu possa ser atendido rápido. Porque eu lembro que eu fiquei cerca de 6 horas esperando um atendimento no hospital público. Fomos até o hospital particular e fui atendido rapidamente, mas na triagem mesmo eu já fui advertido que parecia que eu não tinha nada, parecia que estava tudo certo e que parecia uma crise de ansiedade. E cada hora que eu ia em algum hospital e alguém falava isso, a minha raiva aumentava, porque eu estava sentindo como se eu não tivesse ar nos pulmões e que eu fosse morrer. Então nesse dia no hospital particular, eu entrei pro consultório médico, fui conversando com o médico, ele viu que eu tinha assim um pouco de bronquite, mas não sei por que em algum momento eu falei com ele: eu tô tendo muito vontade de chorar. E aí ele já levantou o olho, e anotou. E ele me passou alguns remédios para bronquite e me passou um outro remédio também, que é um antidepressivo. Caraca! É o seguinte, eu trabalhei em farmácia 6 anos. Eu conheço os nomes dos remédios e para que eles servem. Eu não sou médico, eu não posso indicar remédios para ninguém, mas eu sei as funções de alguns remédios. E alguns remédios que são de uso controlado, alguns de tarja vermelha, alguns de tarja preta, quando eu ouvia o nome deles, eu sentia um preconceito muito grande. Por quê? Porque
Porque a maioria das pessoas que compravam esses remédios são pessoas que passavam por problemas psicológicos. E tinham pessoas que iam comprar esses remédios lá na farmácia, na época que eu trabalhava, que elas chegavam realmente dopadas. E essas pessoas pediam remédio com uma receita especial. E quando eu bati o olho, muitas dessas pessoas estavam tipo assim: pega pra mim esse remédio. Eu não estou brincando. Tem pessoas que chegam num nível muito grave de doenças psicológicas. E o que eu tinha na minha cabeça é o quê? Remédios que estão dentro daquele armário é pra doido. Então quando esse médico me passou um remédio que eu estava acostumado a olhar dentro do armário e ver ele, eu constatei: ou esse médico é doido, ou eu sou doido. Acertou. Ele me orientou a não tomar esse remédio de cara. Ele falou: trata a sua bronquite e depois, a partir desse dia, você começa a tomar esse outro remédio. Passou 1 ou 2 semanas, a bronquite foi tratada e eu continuei me sentindo mal. O que eu sentia, afinal de contas? Eu sentia taquicardia, como se meu coração fosse sair pela boca. Sentia falta de ar, sentia um pouco de tonteira, leves dores de cabeça, desânimo demais. Não queria fazer nada, não conseguia fazer nada, não conseguia me dispor para fazer nada. Queria ficar deitado, mas fiquei muito resistente a tomar o remédio. Até que um dia minha irmã falou assim: Lucas, vale a pena tentar? Vamos tentar. Porque eu estava sentindo ainda desanimado, um pouco chateado, então eu tomei. Mas esse foi o maior erro da minha vida. Porque esse remédio me fez muito mal, muito mal. Alguns desses remédios, eles causam um efeito meio que o contrário nos primeiros momentos, nos primeiros dias. Eu acredito que esse remédio meio que potencializou o que eu estava sentindo e me fez bater na porta do que eu chamo de depressão. Eu não cheguei a ter depressão, eu acredito, mas eu bati na porta dela. Eu vi como ela é feia. Eu pude sentir na pele um pouco do que é você estar triste sem motivos. Você pode até não acreditar, mas eu pude vislumbrar um pouco do motivo, do porquê as pessoas tiram a própria vida. Não tive vontade de fazer isso em momento nenhum. E durante a minha vida toda eu julgava essas pessoas. Falava: caraca, como alguém pode se matar? Cara, dá a volta por cima, né, e tal. Mas logo quando eu comecei a tomar esse remédio e comecei a sentir muito mal, teve um momento que eu estava deitado na cama que eu falei: cara, é por isso. É por isso que muita gente se mata. É por isso que muita gente se corta. Porque perde o sentido, tudo parece feio, tudo fica cinza. Você não vê solução para problemas, qualquer coisinha é motivo para você chorar. Hoje eu tenho 31 anos, nessa época eu estava com 30 anos. E eu lembro que foram 3 dias intensos, com esse sentimento muito ruim, que um desses dias eu chamei a minha mãe e falei: vem cá. Peguei na mão dela e chamei ela, foi até o quarto, pedi para ela sentar e eu falei com essas palavras: eu só preciso chorar. Deitei no colo dela e comecei a chorar. Minha mãe começou ali a orar comigo, começou a me consolar, mas eu não tinha um motivo específico para estar tão triste. Enfim, eu decidi parar com esse remédio por conta própria. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque alguns remédios eles têm um efeito colateral inicialmente, mas depois poderia ajudar. Eu sei que muita gente não acredita, por isso eu nem vou dar muita ênfase nessa parte, mas tinha algo espiritual que estava me atrapalhando também, algo no meu interior, tá? Durante todo esse tempo eu pude refletir o que me levou a desencadear essa ansiedade. E eu acredito que foram várias coisas. Uma delas, a pressão da sociedade, a pressão que a sociedade impõe sobre todos nós, a pressão que nós mesmos colocamos sobre nós, né, de metas, de objetivos, de conquistar, de alcançar, e quando a gente não alcança, a gente se decepciona. Mas uma coisa que eu acho que fez total diferença para que eu ficasse doente foi o fato de eu assumir uma tristeza. Como assim assumir uma tristeza? Eu assumi que eu era uma pessoa triste. Eu não alcancei alguns objetivos que eu queria. Eu não conquistei alguns bens materiais que talvez eu queria. Eu não conquistei na minha vida acadêmica talvez o que eu queria. Enfim, várias coisas. E eu comecei a ouvir uma voz falando que eu era um fracasso, que eu não dei certo, que deu tudo errado na minha vida e que eu já tinha lá 31 anos e não tinha conquistado tudo que eu tinha que conquistar. Eu sempre lutei muito contra isso, eu corri atrás dos meus objetivos, eu sempre dei o meu melhor em tudo que eu faço, inclusive aqui neste canal. Mas chegou um momento que eu cansei. Eu falei: caraca, não aguento mais lutar. Chega, é isso, eu nasci pra ser isso. Eu nasci pra ser triste, para não conquistar, para não alcançar os meus objetivos, para tentar e falhar, tentar de novo e falhar de novo. E eu não conseguia enxergar as bênçãos que estavam ao meu redor. Eu só conseguia enxergar tudo que eu não consegui fazer. E eu assumi para mim que eu era uma pessoa triste. Eu andava cabisbaixo, não queria sair, eu decidi que não queria fazer nada, eu decidi que não queria mais sonhar. Quando vinha alguma ideia na minha cabeça, eu já cortava ela, falava assim: não adianta, porque eu não vou conseguir. E eu assumi que eu seria uma pessoa triste e
fracassada. E isso foi bem antes do dia que eu desmaiei, dia 26 de maio. Isso veio com o tempo. Eu acredito que 1 ano antes eu já comecei a pensar nisso. Em um dia só você pensando isso, talvez isso só cause em você um dia triste. Mas 1 ano pensando assim, eu acredito que isso pode causar grandes transtornos no seu corpo, na sua mente. E eu acredito que foi isso que aconteceu comigo. Foi 1 ano pensando que eu não era ninguém. E aí, como eu fiquei doente com uma doença respiratória, juntou essas duas coisas e me deixou muito mal. Como eu continuei me sentindo desanimado, com falta de ar e taquicardia, decidi buscar um médico, para ter um controle. E aí o meu irmão, o Juninho, me ajudou a fazer um plano de saúde, inclusive eu pago até hoje. E aí eu fui em busca de ajuda médica, mas para aprofundar o que está acontecendo comigo. E eu lembro que eu marquei consulta com um médico muito ruim. Nossa, que entojado aquele médico. Me pediu vários exames e eu lembro que depois de todos esses exames o médico falou: você não tem nada. E aí eu falei com ele: e o que eu faço? E ele não sabia o que me responder. Eu falei: será que eu posso voltar para a academia? Ele: de acordo com esses exames eu não posso te impedir de nada. E foi isso que esse médico bosta me falou. E eu voltei para a academia devagar, mas voltei e continuei doente. Mas um dia, graças a Deus, o meu cunhado fez uma consulta com um médico cardiologista, que para mim é um anjo médico cardiologista, que é o Dr. Felipe Prado, e ele me indicou: Lucas, vai no Dr. Felipe, que ele é muito bom e eu acho que você vai gostar e ele vai conseguir te ajudar. O Dr. Felipe não atendia pelo meu plano de saúde, então eu paguei uma consulta com ele e... Cara, nunca vou me arrepender de ter entrado naquele consultório, porque naquele momento, quando eu entrei naquele consultório, eu não tinha expectativa nenhuma. Mas quando eu saí daquele consultório, eu já saí outra pessoa. O Dr. Felipe naquele dia não me deu nenhum remédio, ele simplesmente pediu todos os exames de novo. Mas as palavras dele já me ajudaram a ter esperança. E ele, como todos os outros médicos, até o da rede pública, falou: Lucas, eu tenho a impressão que isso é ansiedade, mas vamos fazer exame para ter certeza. Fiz a bateria de exames, maior ainda do que eu já tinha feito, e quando eu voltei no consultório, ele confirmou: Lucas, seus exames estão perfeitos, seus exames de condicionamento físico deu como excelente, então, cara, eu sou atleta, então eu posso te afirmar com certeza que você está com ansiedade. E aí ele fez uma pergunta: você quer tomar remédio? Cara, que pergunta... Ai, que difícil foi responder isso. Mas como ele me fez essa pergunta e eu fiquei muito pensativo, ele já veio com a resposta. Ele falou o seguinte: Lucas, eu acho que você não precisa. Eu acho que se você consegue superar isso com o tempo, ver o que você precisa melhorar na sua vida, o que você precisa analisar, e eu acho que você não precisa não. Mas se você quiser eu te dou. Quer fazer um teste e tal? Eu falei: não, então eu vou confiar no senhor, doutor Felipe, eu não vou tomar remédio. Porém, uma semana depois, eu tive um estresse muito grande com os meus trabalhos. Eu fiquei me sentindo tonto, com falta de ar, coração batendo forte de novo. E então eu decidi mandar mensagem pro doutor Felipe. Falei: doutor, tem uma semana que eu fui aí, eu falei que eu não queria o remédio. Eu acho que eu quero. De prontidão ele me atendeu, ele falou: vem aqui amanhã que eu vou te passar os remédios. E ele me passou esses remédios que eu fiz esse diário e que vocês assistiram aí que eu tomei. Tomei cerca de quase 1 ano de remédio. No final das contas, o que eu quero dizer com isso tudo? Sobre ansiedade. Muitas pessoas não sabem o que é ansiedade, eu não sabia direito. A única coisa que eu sabia de ansiedade é que pessoas comiam compulsivamente. Isso não aconteceu comigo, tanto que eu vendia alguns remédios na farmácia que era para a pessoa não ficar ansiosa e ela acabava emagrecendo. Mas eu não sabia que a ansiedade poderia me causar falta de ar, taquicardia, em algumas pessoas ela causa gastrite. Em mim foram várias coisas que aconteceram. As espinhas que davam no meu rosto não saravam. Eu sentia dores no meu corpo, o cansaço era excessivo, o desânimo, eu acordava, parecia que eu não tinha dormido. Eu dormia a noite toda, tinha sonhos e mais sonhos estranhos, e isso tudo eu acredito que foi por causa da ansiedade. A ansiedade me fez ser alguém durante um tempo que eu não era. Eu virei alguém muito grosso, muito estúpido. Eu lembro que pessoas me cumprimentavam, faziam piadas comigo e eu dava umas má respostas porque eu estava nervoso, estressado, não tinha tido boas noites de sono e eu não sabia que eu estava, na verdade, era doente. Na verdade, eu culpava as pessoas de todos os males que estavam ao meu redor. Eu me lembro que um dia eu estava gravando um vídeo com meus sobrinhos. Calma aí, que esse aqui tá difícil de falar. Eu me lembro um dia que eu estava gravando um vídeo aqui com os meus sobrinhos
Tem aqui no canal o vídeo. É um vídeo que eu gravei com a Carol e com o Samuel. Eu tive muita dificuldade de encerrar o vídeo porque eles estavam muito animados. E eu tentava encerrar. Vocês podem reparar no final do vídeo que eles estão mais sérios. É porque aquela ali já era, eu acho que a 8ª tentativa de encerrar aquele vídeo. E eles estavam mais sérios nesse vídeo, no final do vídeo, porque eu apelei com eles. Eu lembro que eu gritei com eles de uma forma que... eu não gostaria que gritassem com os meus filhos. Então, Carol, Samuel, me desculpa. Diane, Rodrigo, me desculpa. Vocês 4, me desculpem por aquele dia, porque eu lembro que depois daquele dia minha sobrinha ficou com medo de mim um tempo. Foi só um tempo. Eu lembro que eu não podia abraçar ela, que ela achou que eu ia machucá-la. Eu sou incapaz de fazer isso. Eu lembro que eu estressei com pessoas na minha igreja. Eu lembro que eu estressei com os meninos da CB Kids. Eu tenho um vídeo com eles aqui no canal, que é fazendo slime. Eu já pedi perdão pra eles, eu peço de novo aqui em público pra vocês. Me perdoem por aquele dia, não quero que essa imagem fique na cabeça de vocês. E esses são só alguns momentos que eu me lembro de ter ficado estressado, de ter brigado com alguém, de ter xingado alguém, mas sem saber que eu tava doente. Foi depois, durante o ano de tratamento, que eu comecei a lembrar de alguns momentos que eu ficava estressado à toa. E era por causa da ansiedade. E um outro grande motivo que eu acredito que me ajudou a desencadear a ansiedade foi esse canal, Lucas Roubado. Porque eu pus muita esperança aqui. Muita esperança. Eu coloquei muito meu coração nesse canal. Trabalhei pesado para tentar fazer esse canal crescer com um motivo muito especial e para mim, no meu coração, muito nobre, que não é ganhar dinheiro. Mas não deu certo como eu queria. Ao menos ainda não deu. E esse foi um dos grandes motivos desse canal ter ficado parado há alguns meses. E eu tentei voltar e falava, já estou bem. Na verdade não estava. Hoje eu já estou mais controlado. Como vocês viram, eu já parei com um remédio. E eu estou bem melhor. Eu consigo ver outras possibilidades na minha vida. Esse canal aqui, se ele der certo, eu vou ficar muito feliz. Se ele bombar, se ele crescer, eu vou ficar muito feliz. Mas se não crescer como eu sempre esperei, também não tem problema. Eu já superei. Eu acho que o que vier agora é lucro. A prova de que eu estou bem foi um vídeo que eu fiz, que tá nesse canal aqui, que chama Deixo a Vida Me Levar. Eu gostaria muito que você assistisse assim que acabasse esse vídeo. Esse vídeo foi meio que um vídeo resposta a todos os sentimentos ruins que eu deixei que dominasse a minha vida durante esse tempo que eu estive doente. E o que eu quero com esse vídeo? Eu quero dar alguns recados. Primeiro recado. Eu tenho certeza que tem muita gente que está me assistindo, que também tem um canal no YouTube. E talvez você tenha muita esperança com o seu canal. Eu não vou falar para você desistir. Eu não vou falar para você parar ou não colocar esperança. Eu vou falar para você controlar suas emoções. Porque pode dar muito certo. E para dar certo você vai ter que insistir. Mas pode não dar certo. Pode não sair como você queria. Pode não sair como planejado. E eu queria muito que você não adoecesse. Eu queria muito que você enxergasse outras possibilidades na sua vida, a não ser um canal na internet, a não ser as curtidas do seu Instagram. A vida é muito mais do que internet. Um outro recado que eu gostaria de dar é quebra esse preconceito sobre ansiedade, depressão, sobre remédios controlados. Eu me culpei muito por tomar esse remédio. Ainda me sinto estranho ao falar que tomei esse tipo de remédio. Então estou me tratando quanto a isso. Mas quebra isso, sabe? Nós somos seres humanos. Às vezes a gente fica doente de dor de barriga, a gente tem que tomar um remédio. Às vezes é uma gripe, a gente tem que tomar um remédio. E a gente tem uma coisa que chama cérebro. Às vezes ele fica doente. E às vezes não vai ser o bastante só bater um papo com alguém. Às vezes você vai precisar de um remédio. Toma esse remédio. Se tem alguém do seu lado que está dando uma resposta, se tem alguém do seu lado que está muito desanimado o tempo todo, ou se você é essa pessoa que não está se sentindo bem, mas fisicamente você parece estar bem, sabe? Procura uma ajuda. Não deixa isso piorar, porque quanto mais você deixar isso agravar, mais difícil fica de tratar. E uma última coisa, que eu acho que é a maior lição que eu aprendi nesse tempo todo, é nunca, jamais, em hipótese alguma, assuma que você é uma pessoa triste. Cara, é muito fácil falar. O difícil é você praticar isso. Mas tenha isso na sua cabeça. Você não nasceu para ser triste. Você não nasceu para dar errado. Você não nasceu para ser um fracasso. Isso também não significa que você vai ficar famoso. Isso não significa que você vai conquistar todos os seus objetivos. Mas nunca assuma que você é uma pessoa triste. Olha para o seu lado, sempre tem alguém do seu lado que te ama e que quer te ajudar. E na pior das hipóteses, na pior de todas elas, pior, tem alguém que te ama, que é Deus, que é Jesus. Ele nunca vai te abandonar.
eu já estou bem melhor, já estou praticamente sarado, curado. Então eu tenho muitas pessoas para agradecer. Primeiramente a Deus, porque sem Ele nada disso, essa cura, esse tratamento na minha mente, essa visão nova que eu tenho hoje não aconteceria. Eu agradeço a minha família, que é sem dúvida o meu porto seguro. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado alguém. Eu já assisti a alguns vídeos sobre isso na internet e me ajudaram bastante. Então eu espero muito que esse vídeo ajude você. Se você precisa conversar, se você precisa de ajuda, se você precisa desabafar e consegue ver em mim alguém que pode te ouvir, chama no Instagram, que é Lucas Roubado, ou lá no Facebook, que eu ainda consigo responder todo mundo. Esse canal aqui continua. A frequência de vídeos é incerta, mas eu espero que semana que vem tenha um vídeo novo, porque ideias não faltam. Um beijão do Lucas Roubado. E ó, você não nasceu para ser triste.